estudante de psicologia do terceiro período da UGB de Nova Iguaçu e eu sou a monitora de anatomia. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a matéria que vocês estão tendo com o professor Anderson. Então vamos começar pelos conceitos, o conceito de anatomia e o conceito de fisiologia. A anatomia é a ciência que estuda as estruturas que compõem o corpo humano. E a fisiologia é a ciência que descreve o funcionamento do corpo humano sadio. Ou seja, a anatomia vai falar das estruturas e a fisiologia vai falar do funcionamento. Então, no segundo slide que o professor Anderson mandou para vocês, tem um esqueminha assim: átomos, moléculas, células, tecidos, órgãos, sistemas e organismo. E do lado disso está escrito microscópico e macroscópico. O que isso quer dizer? Quer dizer que um conjunto de átomos formam moléculas, um conjunto de moléculas formam células, um conjunto de células formam tecidos, um conjunto de tecidos formam órgãos, um conjunto de órgãos formam um sistema e um conjunto de sistemas formam o organismo. E esse microscópico e macroscópico que está aí do lado? Bom, todas as estruturas microscópicas que aí estão sinalizadas como os átomos, moléculas, células e tecidos, são estruturas que eu não consigo enxergar a olho nu. Eu preciso da ajuda de um instrumento para poder ver, no caso, o microscópio. E as outras estruturas que estão sinalizadas como macroscópicas, que são os órgãos, o sistema e o organismo, são estruturas que eu consigo ver a olho nu, que eu não preciso do auxílio de nenhum instrumento para poder enxergar. Seguindo aí, no próximo slide, está falando sobre a posição anatômica. Bom, a posição anatômica ela é um ponto de partida, ela é uma base. Porque quando alguém for se referir a alguma estrutura, ela vai estar referindo a partir da posição anatômica. Por isso que é importante a gente entender isso para poder localizar melhor as estruturas que estão sendo citadas. Mas qual é a descrição da posição anatômica? Indivíduo bípede, em pé, corpo ereto, cabeça com a face voltada para frente, membros superiores estendidos ao longo do tronco, com a palma da mão voltada para frente, membros inferiores unidos, com os pés voltados para frente. Essa é a descrição que a gente vai escrever na prova. Mas para a gente poder entender, eu vou falar para vocês. Imagine uma pessoa em pé, com a cabeça para frente, né, olhando para o nada. Os braços vão estar para baixo, encostado no corpo. A palma da mão vai estar virada para frente. As pernas vão estar juntas e os pés juntos, virados para frente. Porém, na descrição da prova, a gente vai escrever indivíduo bípede, corpo ereto, cabeça com a face voltada para frente, membros superiores estendidos ao longo do tronco com a palma da mão voltada para frente, membros inferiores unidos com os pés voltados para frente. E o próximo slide vai falar sobre decúbito. O que é decúbito? Decúbito nada mais é do que deitado. Quando a gente tem um indivíduo ou um cadáver em decúbito, deitado, a gente também vai usar como base a posição anatômica, tá bom? Aí tem a relação de 3 decúbitos: decúbito dorsal, decúbito ventral e decúbito lateral. Sabendo que decúbito é deitado, tanto o dorsal, o ventral e o lateral, eles já dão uma ideia do que se refere. Quando diz decúbito dorsal, ele está falando do dorso, das costas. Quando eu digo que o indivíduo está em decúbito dorsal, eu quero dizer que ele está deitado com o dorso em contato com a base. Quando eu digo decúbito ventral, ventre, barriga, decúbito ventral, eu quero dizer que o indivíduo está com o ventre em contato com a base. Quando eu digo decúbito lateral, eu quero dizer que o indivíduo está com a lateral em contato com a base. E aí essa lateral pode ser direita ou esquerda, dependendo da lateral que vai estar em contato com a base. E no próximo slide nós temos planos de secção, que são 4. E o que são planos de secção? Bom, secção é corte. Esses planos servem para a gente poder cortar e poder enxergar a estrutura, cortar, né, o corpo, para a gente poder analisar as estruturas anatômicas ali. Bom, nós temos o plano mediano, sagital, coronal ou frontal e transversal. Quando a gente diz que vai ser realizado uma secção no plano mediano,
nada mais é que nós vamos cortar no plano mediano. Eu vou ter dois lados. Eu vou dividir a estrutura em dois, sendo que são dois lados simétricos. O tamanho vai ser parecido. Eu vou ter direita e esquerda. Quando eu falo de uma secção no plano sagital, eu quero dizer um corte sagital paralelo ao mediano. O mediano seria bem no meiozinho e o sagital paralelo do lado. Também vai dividir em dois, com a diferença que a estrutura vai ficar com tamanhos diferentes. Então, mediano divide em dois com tamanhos simétricos, sagital vai dividir em dois, porém o tamanho não vai ser simétrico. Quando eu digo plano frontal ou plano coronal, eu estou falando de um corte que vai ser realizado assim, tá? E que vai dividir o corpo em anterior, seria a parte da frente, posterior, parte de trás. Então, plano frontal ou coronal vai realizar um corte dividindo o corpo em dois, sendo frente e trás. Porém, o nome é anterior, posterior. E aí, nós vamos ter o plano transversal. Também vai dividir a estrutura em dois, com a diferença de que esse corte vai ter uma parte superior e uma parte inferior. Então, vamos lá. Plano mediano. Dois lados simétricos, tá? Duas partes, direita e esquerda. Plano sagital, paralelo ao plano mediano, porém, vai ter lados com tamanhos que não vão ser simétricos. Plano frontal ou coronal, que vai ter a divisão de anterior e posterior. E o plano transversal. Esse corte vai fazer com que eu tenha parte superior e inferior. E aí nós chegamos às cavidades, tá? No slide que ele passou, tá dividido em duas grandes cavidades. Cavidade dorsal e cavidade ventral. Como a gente já tinha dito, dorsal, dorso, parte de trás. Ventral, a frente, o ventre. Dentro da cavidade dorsal, nós temos duas cavidades. Duas cavidades compõem a cavidade dorsal, que é a cavidade craniana e a cavidade vertebral. Mas, Bia, fala pra mim, como assim cavidade? Cavidades são espaços, tá? Os espaços que vão ser ocupados pelos órgãos. Então, duas grandes cavidades, cavidade dorsal, cavidade ventral. Quais cavidades formam a cavidade dorsal? A cavidade craniana e a cavidade vertebral. Ela vai seguir o dorso. O próprio nome já dá uma ideia pra gente. Cavidade craniana, crânio. Cavidade vertebral vai seguir as vértebras, tá? A coluna vertebral. E na cavidade ventral são quatro. Cavidade torácica, cavidade abdômeno-pélvico, cavidade abdominal e cavidade pélvica. Os próprios nomes são bem sugestivos. Cavidade torácica, tórax. Cavidade abdômeno-pélvico, entre o abdômen e a pelve. Cavidade abdominal, abdômen. Cavidade pélvica, a pelve. Ok? Espero que eu tenha ajudado vocês, que possa ter esclarecido alguma dúvida que tenha ficado. Bons estudos, boa sorte com o Anderson e terão mais vídeos comentando um pouco mais sobre a matéria e, de mais uma vez, espero muito ter ajudado vocês. Obrigada e até o próximo vídeo.